Pai querido e santo, eu peço que pela ação do Teu Espírito que em nós habita, tenhamos compreensão da Tua palavra. O Senhor fale conosco. Peço, Senhor, que Tu me capacites a transmitir o ensinamento da Tua palavra com fidelidade. Em nome do Teu Filho Jesus. Peço também que essa mensagem permaneça no coração de todos que aqui estão. O inimigo não venha roubar essa semente de forma alguma, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos nas vésperas de comemorar mais um feriado de Natal. E eu pensei em trazer uma pregação sobre o Natal. Na verdade, amados, não é uma pregação, é mais um estudo. Caberia muito bem na escola bíblica, na escola dominical. Mas é o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja essa noite. E eu creio que é importante que nós tenhamos um conhecimento mais aprofundado do que significou o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos na vésperas de comemorar esse feriado. E o que significa a palavra Natal? Natal significa nascimento. Qual é o dia do teu natalício? É uma pergunta, uma palavra antiga, né? De algumas gerações atrás. O meu natalício, por exemplo, é dia 27 de setembro de 66, né? O dia do meu nascimento. Segundo a minha mãe, foi numa tarde, né? 3h15. Mais ou menos. Dei um pouco de trabalho para nascer de parto natural. Mas esse foi o dia do meu Natal. Mas o meu Natal não é importante como o Natal de Jesus Cristo, jamais. Aliás, a data de 25 de dezembro não tem nada a ver com a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo, mesmo porque não foi documentada a data do nascimento de Jesus. E segundo os historiadores, até o ano que nós contamos está errado. Na verdade, segundo os historiadores, nós não estamos no ano de 2012. Estaríamos provavelmente no ano de 2015. Porque Jesus nasceu 3 anos antes de quando começou a se contar a era cristã. Mas isso também são pequenos detalhes, né, que não vamos levar em conta agora. A data 25 de dezembro foi estabelecida pelo catolicismo romano, coincidindo com a data de uma festa pagã, solstício de inverno, isso, né? A pastora Madalena conhece bem essa parte da história, que era uma data comemorativa do paganismo, que acabou sendo inculturada pelo catolicismo romano, e no decorrer dos anos ela se tornou uma data tradicional, inclusive surgindo a figura do famoso Papai Noel, criado pela Coca-Cola Company dos Estados Unidos. Até a roupa vermelha é em relação à cor da marca, da empresa. Então tudo isso, amados, é uma história paralela, que não nos interessa muito. E aí cria aquela polêmica: mas a igreja deve comemorar o Natal? Não deve? É pecado montar uma árvore de Natal dentro de casa? Não é. Perdão, não é. É pecado colocar uma guirlanda na porta da casa? Isso são costumes que vieram do paganismo. Eu particularmente não tenho na minha casa nem guirlanda, nem árvore de Natal. Também não incentiva colocar decorações natalinas na igreja. Porque a data em si, amados, a data que tem que ser lembrada, de fato nós não sabemos. Nós sabemos do acontecimento, mas nós não temos uma data. Segundo os judeus, Jesus deve ter nascido no que seria o nosso mês de março, mais ou menos. Então isso não é importante para nós. Mas o que é importante para nós? Qual o significado realmente, a importância do dia de Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo? Por que Ele veio? Por que precisou Deus vir em forma humana para resgatar a humanidade? Muitas vezes nós não compreendemos isso na palavra de Deus. A gente sabe porque a professora da escola dominical ensinou e acabou ficando, e a gente acreditou assim, o pai passou para o filho. Mas há algo profundo que envolve isso. Algo muito profundo que envolve
a vinda do Senhor Jesus em forma humana, como Deus e como ser humano. E para entender um pouco tudo isso, nós precisamos voltar a história ao seu princípio. Precisamos saber que Deus é um Deus único, porém revelado em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Algo que nós não compreendemos na limitação da nossa razão, do nosso raciocínio, mas é algo que a Bíblia testifica. Um único Deus em 3 pessoas distintas, a Trindade. E que quando Deus criou o homem, o ser humano, Gênesis 1, 26, quando Ele criou o homem, Ele o criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. E que Deus não está restrito ao tempo que nós estamos restritos. Deus está no que se chama de eternidade. Nós estamos presos a um curto período de existência, mas Deus, o Eterno, Ele está na eternidade. Não sei como podemos passar isso, interpretar isso, mas para Deus todos os acontecimentos já foram. Para Deus é como se tivesse estendido diante dele todos os tempos e todas as eras, e tudo já estivesse determinado conforme a sua vontade, a sua soberania. Eu entendo, amados, que a criação foi da seguinte forma: que um dia na eternidade, uma reunião de um único Deus em suas 3 pessoas distintas determinou a criação do ser humano. E determinou também quantos seres humanos seriam gerados em todas as eras, em todo o tempo da existência humana. E quando cada um nasceria. E nós sabemos que o ser humano é gerado de uma maneira natural, da carne, mas que é também um ser espiritual. Então eu creio que na eternidade, Deus, na sua soberania e sabedoria, criou todos os seres humanos e os seus respectivos espíritos, para que no decorrer das eras, esse espírito criado por Deus se tornaria habitante de um corpo, que é o que nós somos. O ser humano não é um animal. Eu não considero o ser humano um animal pela visão bíblica. O ser humano é corpo, alma e espírito. Semelhança de Deus, também somos de certa forma uma trindade. Aí tem um detalhe importante: o primeiro homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sem pecado, para gerar filhos para Deus, que seriam também a sua imagem e semelhança, sem pecado, porém não robôs, não automáticos, porque a adoração de Deus deve ser uma adoração espontânea por aquilo que Ele é. Assim Deus criou também os anjos, todas as hostes espirituais dos céus, para que os servissem também com liberalidade, porque assim foi. Provamos isso quando Lúcifer se rebela contra Deus Altíssimo e leva consigo 1/3 de toda a criação celestial junto com ele, dos anjos. Então os anjos também têm o que podemos chamar de livre-arbítrio, adorar e servir a Deus espontaneamente. O espírito do ser humano também foi criado dessa forma, adorar e servir a Deus espontaneamente, mas originalmente foi criado sem pecado, na figura de Adão. Por isso que Gênesis 1, 26 ao 28, o homem é criado à imagem conforme a semelhança, recebe domínio e poder sobre toda a terra, é criado sem pecado, livre, gozando de uma intimidade ímpar com Deus. Assim Deus criou o ser humano, para desfrutar dessa vida de existência e de perfeição. Aconteceu algo terrível, que é narrado em Gênesis 3, a queda. O homem, o ser humano, criado por Deus com liberdade de adorá-lo, ele falha na prova de fidelidade a Deus. E quando o ser humano falha, toda a criação foi comprometida. É difícil para nós entendermos,
mas toda a criação, toda a descendência que viria daquele homem foi comprometida. Todos os espíritos criados na eternidade por Deus, que um dia habitariam no corpo, foram comprometidos. Não era essa a vontade de Deus, mas Deus sabia que isso iria acontecer. Mas permitiu que isso acontecesse. Não colocou impedimento que o homem desobedecesse. Ele queria e continua querendo a adoração e o serviço espontâneo da nossa parte. Então, o que aconteceu naquele espaço de tempo? Aconteceu que Adão falhou no teste de fidelidade. Isso gerou o que chamamos de pecado, a desobediência a Deus, que gerou a morte. A morte não existia. O ser humano não foi criado para morrer, mas passou a existir a morte. Um tempo de vida foi determinado ao homem, e ele foi expulso do lugar que previamente Deus havia colocado, um lugar de perfeição chamado Éden, um lugar onde não havia intempéries, onde não havia sarças nem espinhos, onde a terra dava do melhor, onde não havia variação de clima, onde deveria ser ameno, perfeito, não se sentia calor nem frio. O homem foi banido daquele lugar. A criação sofreu também a influência do pecado do homem, porque ela havia sido colocada debaixo do governo do homem. Quando Deus disse para o homem: dê um nome a todas as criaturas, só dá um nome quem tem autoridade. Por que nós damos o nome ao nosso filho? Porque nós temos autoridade sobre o filho que foi gerado através da nossa vida. Então essa é a origem de tudo. A criação primaz de Deus foi contaminada pelo pecado. A principal criação de Deus, que é o ser humano, ela foi contaminada. Mas Deus previu isso, também preveu uma forma, previu e proveu uma forma de que essa criação pudesse ser religada a Ele. Adão gozava de uma plena intimidade com Deus. Na viração do dia, o Senhor o visitava e eles caminhavam junto pelo jardim, com pai e filho conversando. Jó capítulo 1, versículo 6 fala que no dia da eternidade o Senhor reuniu seus filhos, e ali filhos representavam todos os anjos que foram criação direta de Deus, inclusive Satanás se apresenta entre eles. Adão era um filho, criação direta de Deus. Perdeu o relacionamento de pai e filho com o pecado. Perdeu o status de filho de Deus com o pecado. E aí acontece algo terrível, porque lá em Gênesis 5:3 diz que Adão, junto com a sua mulher, geram filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, nós entendemos que todos nós não somos gerados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos gerados à imagem e semelhança de Adão. Por isso que nós nascemos com essa natureza terrível, maldosa, egoísta, que tem desejo pelo mal, pelo pecado, que precisa ser pregada continuamente, porque nós somos gerados à imagem e semelhança de Adão. Mas como eu disse, Deus proveu uma alternativa para que o homem caído fosse religado a Ele e recebesse novamente a adoção de filho. Deus proveu. Ainda que o homem tivesse perdido o status de filho, ele pode novamente tornar-se filho de Deus. Isso está lá em João 1, versículo 12 e 13. Se você quiser, pode conferir na sua Bíblia. Aliás, tem na sua Bíblia, irmão, porque nós vamos começar a olhar alguns versículos para que essa aula fique mais compreensiva. João 12, 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, foi vontade de Deus que o homem pudesse novamente se tornar filho de Deus.
foi vontade de Deus que o homem fosse religado novamente a Deus. A saber, quem? Os que creem no nome do Filho de Deus. E aqui entra a importância do Natal, do nascimento de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, de 4 a 5. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: vindo porém da plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O que é essa plenitude do tempo? É exatamente o tempo que Deus determinou há 2015 anos atrás, né? O nascimento do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Deus em forma humana. Por que precisou que Deus se fizesse em forma de homem? Porque foi assim que Deus estabeleceu para remir a raça humana. Não foi por um homem que entrou o pecado, então também por um homem entraria a salvação, a libertação do jugo do pecado, do jugo da morte. Porque Deus estabeleceu assim, e não se questiona o que Deus estabeleceu. E a palavra de Deus diz isso. Então, a palavra de Deus, ela não existe para ser questionada, ela existe para ser obedecida. E é importante a gente compreender essas verdades. Filipenses capítulo 2 é outro texto tremendo, que narra exatamente quando Jesus Cristo, Deus Filho, se humilha em forma humana. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Jesus é Deus, não julgou usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Deus Pai estabeleceu que fosse dessa maneira, e Deus Filho, Jesus Cristo, aceitou. Lá na eternidade, quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Jesus já tinha se comprometido em vir em forma humana, porque Deus, na sua presciência, já sabia tudo o que iria acontecer. Então Jesus vem, a si mesmo se humilha, deixa a glória da sua divindade e vem em forma humana. Isso foi uma tremenda humilhação para Jesus, deixar a glória e vir em forma humana, nascer de uma mulher, vir em forma de uma criança, de um bebê, nascer de um parto natural, passar por isso para Deus. Você consegue imaginar o que é isso? Será que a gente consegue imaginar Deus, o Criador, o Senhor de todas as coisas, se vir em forma de criatura? Mas foi exatamente isso que Deus fez para resgatar a sua criação principal. Fomos nós, o ser humano, a raça humana. Nós somos a principal criação de Deus, a primazia da criação de Deus. Nós somos mais importantes na criação do que os anjos, arcanjos, do que todas as hostes espirituais. Só nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não perdemos isso totalmente com a queda de Adão. Há no nosso íntimo um anseio de buscar ainda a presença de Deus. Até o ateu, aquele que não crê em Deus, ele sabe que tem um vazio que precisa ser preenchido na vida dele. Ele só não sabe que é com a presença de Deus. Então, amados, num determinado tempo, que Paulo chamou aí de vindo à plenitude do tempo, Deus veio de forma humana. E nós podemos ler o texto conhecido de Mateus capítulo 1, dos versículos 18 ao 25. Mateus capítulo 1, de 18 a 25. A historinha do menino Jesus. Quando a gente era criança, ouvia assim:
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo lhe difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Yeshua, de Jesus, no hebraico, o Salvador. Então, adivinha o tempo oportuno, depois de ter sido profetizado por mais de 1000 anos pelos profetas de Deus, chega o tempo em que Jesus é gerado, feito ser humano. Interessante esse texto dizer, aqui aparece o anjo visitando José. José era noivo, a gente pode dizer assim, de Maria. Porém, ele descobre que Maria estava grávida e não era dele. E a princípio ele pensou: tem coisa errada, eu não vou assumir essa criança, eu vou fugir. A atitude de José era uma atitude de um homem que não queria causar a morte da mulher, porque se ele denuncia a gravidez de Maria, não sendo filho dele, Maria seria morta por apedrejamento naquela época. Ele fugindo, ele ficaria com toda a culpa. Engravidou e fugiu, desposou e fugiu, abandonou. E ele estava refletindo nessa situação, nessa questão, e Deus, que conhece os pensamentos e as intenções do coração humano, manda o anjo visitar José e explicar para ele o sonho: olha, está sendo gerado do Espírito, você vai dar o nome de Jesus, você vai assumir, porque esse é o Salvador. A palavra ainda diz que José não a conheceu enquanto ela não deu a luz a Jesus. A palavra conheceu, o que significa? José não teve intimidade sexual com Maria enquanto Jesus não havia nascido. Depois disso, Maria gerou outros filhos de José. A palavra é clara em ensinar isso, dá até os nomes. Então, amados, Jesus nasceu. Natal. O Salvador nasceu. Lucas narra um pouco diferente. Lucas capítulo 1, dos versículos 26 ao 38. Abra a palavra e acompanhe. É interessante a gente ver as diferenças. Enquanto em Mateus o anjo visita José, em Lucas o anjo visita Maria. Lucas capítulo 1, do 26 ao 38. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo:
Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há a nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia o estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aqui o anjo visita Maria. Em Lucas, a narrativa diz a visitação do anjo a Maria, dizendo que ela geraria um filho do Espírito Santo, sem que houvesse contato humano. E ela ouve tudo aquilo e ela se coloca à disposição: olha, faça-se conforme a tua palavra. Então são duas narrativas distintas. Em Mateus o anjo aparece a José e Jesus é chamado filho de Davi. Aqui o anjo aparece a Maria, ele é chamado filho do Altíssimo. A genealogia que aparece em Mateus, ela parte do filho de Davi, Salomão, aquele que foi rei. A genealogia que aparece em Lucas, ela distingue partindo de Natã, outro filho de Davi. Jesus é gerado da família de Davi, tanto por parte de José, como por parte de Maria. Era indubitável que ele cumprisse todas as promessas. A genealogia de Lucas volta até Adão e diz: Adão, filho de Deus. A genealogia de Mateus é mais curta. Uma foi escrita para o povo judeu, outra foi escrita para todas as nações. Então nós vemos aí algumas distinções de quando ocorreu o nascimento, o Natal, o verdadeiro Natal de Jesus Cristo. Porque tudo isso é importante para nós hoje. No boletim tem um texto que fala sobre o maior presente que a raça humana pôde receber, o que torna verdadeiramente o Natal um ser humano feliz, e fala sobre a abundância da graça e a justiça de Deus. Pois bem, foi exatamente o nascimento de Jesus Cristo que proporcionou esse presente à humanidade, que é a salvação. Nós vivemos ainda no tempo chamado tempo da graça, onde todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. Não é que será, a partir do momento que crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus e o recebe como Senhor e Salvador, já é salvo. A salvação, como nós somos novamente religados, como nós nos tornamos novamente filhos de Deus. E isso foi proporcionado unicamente pela vida, pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém o que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi assim que Deus estabeleceu. Nós citamos João 12, mas o versículo talvez mais conhecido de toda a Bíblia, João 3,16, e eu vou ler também o 17, ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A vontade de Deus é que todo mundo fosse salvo por Jesus Cristo. Mas Deus deu liberdade ao homem para crer ou não crer em Jesus Cristo. E é isso que faz toda a diferença. Todo o plano de salvação foi estabelecido por Deus. O homem não teve que fazer nada. Deus fez tudo. Enviou um Filho que morreu na cruz, que ressuscitou, que venceu a morte, que derrotou Satanás,
que estabeleceu a nova aliança. Tudo foi obra de Deus através do Filho. E o próprio Deus estabeleceu que todo ser humano tem uma porção de fé para que possa crer. Mas o homem não quer crer em Cristo. O homem prefere crer em outras coisas, em outras divindades falsas. E é isso que faz a diferença. O entendimento da palavra de Deus. Romanos, capítulo 3, de 10 a 12, ele traz mais um pouco de luz sobre esse estudo que nós estamos explanando essa noite. Romanos, capítulo 3, de 10 a 12. Paulo faz um esclarecimento baseado na palavra do profeta de Deus. Ele diz assim: como está escrito, ou seja, desde o Antigo Testamento já estava escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Isso aqui é algo que foi para toda a humanidade depois da queda de Adão. O pecado entrou através de Adão, e Paulo esclarece isso também em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ora, se a morte entrou por um e atingiu a todos, por que a salvação então não está aberta a todos? Como eu posso dizer que a salvação é só para alguns? Se a morte entrou por um e atingiu a todos, a salvação entrou por um também está aberta a todos que querem crer. Diz que um pastor estava em visita a um empresário dono de uma grande empresa de sabonetes. É uma história que eu vi em uma mensagem do livro, mas ela ilustra isso. E esse empresário dono dessa indústria de sabonetes, ele questionou o pastor, dizendo assim: olha, que diferença faz o cristianismo nesses 2000 anos de história? O homem continua mal, existe gente ruim, praticando pecado, fazendo maldade, violência, roubando, matando. Que diferença faz tudo isso? E aí isso o pastor virou para esse empresário e apontou uma criança que estava brincando na frente onde eles conversavam, toda suja de terra, sabe aquela criança cheia de saúde, não pode ver um monte de terra de areia, de rola dele. E aí ele apontou e falou: olha, quantos anos você tem a sua empresa? Ah, faz 20 anos. Então, faz 20 anos que você produz sabonete, aquela criança estava suja. E aí diz que o homem deu risada, e falou: mas os sabonetes só servem para quem usa. Pois bem, uma terra de coisa. Só serve para quem usa, para quem crê em Cristo. Né? Aí sim é limpo. Né? Então é uma palavra que testifica, amados, né? Essa colocação. Romanos, capítulo 5, 17, 18, Paulo ele aprofunda um pouco mais isso, dizendo: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. É tremendo. Quando a gente começa a aprofundar nessas palavras, a gente não para mais. Quando a gente começa a entender o plano de Deus para a raça humana, a salvação estabelecida, a facilidade que nós temos é apenas crer em Jesus Cristo e receber como Senhor e Salvador, o que implica também a obediência aos seus mandamentos.
a obediência aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, 18 a 19. Nós já estamos aí fechando a mensagem. Por que Jesus veio? Para que Jesus veio? Por que ele precisou nascer de forma humana? 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19 diz assim: olha, tudo provém de Deus. Tudo, presta atenção na palavra de Paulo, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele através do Filho de Cristo, e também nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Significa que nós, segundo o versículo 20, que somos embaixadores em nome de Cristo, juntamente com todo esse plano, esse projeto de salvação de Deus, recebemos perdão incondicional dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. A dívida que estava sobre nós, a duplicada que nós deveríamos pagar, Ele pagou, e os nossos pecados foram perdoados. Até os pecados que você não cometeu ainda já estão perdoados. Essa palavra, ela é específica para aqueles que se tornaram filhos de Deus, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Essa palavra não serve para aquele que ainda não creu e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Essa palavra é privilégio nosso, de nós filhos, de nós que cremos, que recebemos, e por isso fomos chamados por Paulo de eleitos, chamados por Deus, escolhidos por Deus. Romanos é uma carta, é um ensino doutrinário de Paulo, que resume que para obtermos a salvação, primeiramente precisamos reconhecermos como pecadores. Depois, arrependermos e abandonarmos o pecado. Depois, confessar a Jesus como Senhor e Salvador. E ainda, Paulo diz: sejamos batizados. Na sequência, depois que você especificou tudo isso, também testifique a sua fé passando pelo batismo. Então esse é o ensino da palavra de Deus. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, mais ou menos 700 anos antes de Jesus Cristo ter nascido, antes do Natal de Jesus Cristo, o profeta Isaías profetiza a vinda do Salvador, dizendo que ele representaria. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Perdão. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nomes atribuídos àquele menino que Isaías viu profeticamente o nascimento dele. Um menino nos nasceu, viria de forma humana. O governo estaria sobre os seus ombros, do seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e tenha paz e fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O maior presente que o Natal, que o nascimento de Jesus Cristo trouxe, foi a salvação eterna. Nós fomos libertos
da lei, do pecado, da prisão. E eu quero encerrar com Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Alguém pode dar glória a Deus? Glória a Deus por isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte que começou lá em Adão, quando nós começamos a mensagem, ela acabou em Cristo Jesus. Então, quando alguém perguntar para você que é cristão o que significa o Natal, é essa história que você vai contar. Quando alguém perguntar para nós que conhecemos a palavra de Deus o que significa o Natal, o nascimento de Cristo, é essa história que nós temos que contar. Significa tudo isso. Significa que o Senhor Deus, na sua graça, na sua sabedoria, lá na eternidade, proveu um meio de salvação e reconciliação para a raça humana, e ainda que nós tenhamos nascido com a marca, com a herança do pecado, através do que recebemos de Adão, nós podemos nascer de novo no Espírito e receber não mais o selo do pecado, mas o selo do Espírito Santo, que somos filhos de Deus e que o nosso destino eterno é a glória do Pai, a presença de Deus, é os céus dos céus. É o lugar onde Paulo viu, mas não pôde contar como era. Maravilha, é para lá que nós vamos um dia. Uns mais cedo, outros mais tarde. Talvez a nossa geração ainda seja a geração do arrebatamento. Já pensou que maravilha? Para isso a igreja tem que estar preparada. Continue a santificar-se. O justo continue a buscar sendo cada vez mais justo. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Então vamos nos colocar em pé. Quero convidar o ministério de louvor à frente. Eu creio que essa mensagem, essa aula, já que nem todos vêm na escola dominical, né? Essa mensagem, essa aula serviu para a gente conhecer o significado do nascimento de Jesus Cristo. Que Deus seja louvado e honrado por isso. Amém? Glória a Deus. Bom, amados, eu quero deixar toda a igreja, toda a família que está aqui, meu sincero desejo de um Feliz Natal, baseado nessa palavra, o verdadeiro nascimento de Jesus Cristo, que Ele significou para cada um de nós. Vamos levantar as nossas mãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito sejam conosco. Amém. Glória a Deus. Abraço quem está ao seu lado. Desejo um Feliz Natal, uma semana abençoada em nome de